Muito bem, nessa aula nós vamos aprender o se, que é uma função de lógica. No entanto, este se é diferente daquele se simples, tá? Aquela função de lógica condicional simples se. Este se é a função de lógica composta. Tá? Então, logo abaixo dela que está de novo a questão da sintaxe, tá aí focando especificamente nesta função de lógica composta. Nós temos o seguinte: a sintaxe da função de lógica composta é essa daqui. Ela é tão grande que tão grande entre aspas, tá? Que eu tive que dividir aqui em duas linhas para que vocês possam comparar com a outra função de se está aqui, né? Aqui. Tá aqui. Essa é a função de lógica se simples. Tá aqui. E essa daqui é a composta. Aí você se assusta. Você fala, nossa, que coisa grande, eu não vou decorar. Gente, isso é uma questão de lógica. Então, do jeito que você age no seu dia a dia, quando você impõe uma condição a alguém, é exatamente da mesma maneira que você vai montar a lógica e a sintaxe dessas funções. Por exemplo, vamos fazer uma comparação aqui na vida real com aquela função condicional se simples. Lembrando aquele exemplo do pai. O pai chega para o filho e fala: meu filho, se... Ó, começou a condição, hein? Se você lavar o carro, então você pode sair de noite. Se não, você não sai. Tá ok? Veja que essa é uma condição simples. Só tem uma condição. Agora vamos para essa composta. Imagine que o pai chega para o filho e fala: você só vai sair de noite se... Olha lá, começou a condição. Você só vai sair de noite se você estudar e lavar o carro. Tem duas condições. E veja que elas são vinculativas, né? Obrigatório. Eu usei a partícula, ou seja, eu usei o argumento e. Ou seja, você só vai sair de noite se estudar e lavar o carro. Então, o filho vai ter que satisfazer as duas condições para que ele possa sair. Se ele deixar de satisfazer uma delas, ele já não sai. Agora analise o seguinte: que o pai chega para o filho e fala: meu filho, você só vai sair de noite se você estudar ou lavar o carro. Veja que eu utilizei o argumento ou. Isso significa que basta que o filho lave o carro ou estude para que ele possa sair. Nesse caso, se ele não estudar e lavar o carro, aliás, o que é mais provável, né? Se ele não estudar e lavar o carro, ele vai sair de noite. Tá ok? Então tá aqui. Veja que é exatamente a sintaxe, é exatamente um espelho do que eu acabei de falar. Olha aqui. Tá vendo? Ó? Função se, o argumento. Nesse argumento aqui vai vir um i ou um ou. Vai depender do que você estiver querendo fazer. E logo depois as condições protegidas com outro parênteses. Aqui está um exemplo. Este exemplo que eu estou utilizando aqui, tá aí que eu vou até
selecionar. Tá, eu vou selecionar. E vou colocar aqui só para auxiliar você, tá? Eu vou deixar aqui do lado para que você possa acompanhar o raciocínio. Bom, essa planilha daqui eu inventei, tá certo? Apesar de não entender essa parte aí administrativa das zonas eleitorais, porque minha função aqui é outra. Mas eu inventei aqui o seguinte esquema. Essa planilha, ela vai informar se é para transmitir o lote do RAI ou não. Com base no quê? Com base no fato dele estar fechado e existir pendências ou não nele. Tá? Aqui em cima, eu vou selecionar, vou mesclar e vou botar assim, controle de transmissão de raios. Então aqui tem o lote 1, lote 2, lote 3. Tá? Como é que eu vou fazer? Vou ter que sair escrevendo 1, 2, 3, 4, 5. Não tem lógica, né? Então, como eu quero repetir aqui número 1, número 2, número 3, é suficiente vir aqui e puxar. Tá aí, que ele já vai botar para mim. Aí você fala, mas eu precisava que tivessem 2 zeros na frente. 001, 002, como é que eu faço? Porque quando eu boto 001 e dou Enter... Desculpa, é que eu tinha formatado essa, fazendo a de baixo. Quando eu boto 002 e dou Enter, ele pega e some. Qual é o problema aqui? O problema é o seguinte, por padrão... Tá, eu vou selecionar aqui, botão direito, formatar células. Deixa eu botar aqui o certo de novo. Pronto. Por padrão, eles vêm com um número, eles vêm, as células, elas vêm formatadas para o estilo número. Então, se eu boto 005, veja que ele deixa só o 5, ó, 006, Enter. Ele deixa só o 6. É aquele famoso ditado, você é um zero à esquerda, ou seja, não serve de nada. Ó. Um zero à esquerda de um número não serve de nada, por isso ele pode ser removido. Tá? Então, as células do Calc e do Excel, por padrão, elas vêm formatadas para receber informações do tipo número. Se você quiser que esta área daqui, possa receber zeros à esquerda, você precisa formatar. Como é que faz isso? Você seleciona, clica com o botão direito em cima delas e vem em formatar células. Nessa janela aqui aparece na aba números, que essa aqui já está marcada, tá? Porque aqui tem fonte, estilo de fonte, alinhamento, tá? Mas nessas daqui onde tem números, basta que você defina como sendo categoria texto. Ou seja, essa área selecionada vai ser categoria texto, ok. Agora bota 001, Enter, 002, Enter, 003, Enter. Veja que ele já está aceitando. Aí você fala, mas e se eu quiser puxar? Pode? Pode. É só você fazer um deles, vir aqui e puxar. Tá? Então, vamos imaginar que tem 23 lotes. Estão aqui os 23 lotes. E agora aqui, aleatoriamente, eu vou botar fechado sim, pendência não. Escrevendo mesmo, né? Sim, aqui não, aqui sim, aqui sim, aqui não, aqui sim.
e assim respectivamente. Então eu vou pausar o vídeo enquanto eu preencho. Pronto, já estão preenchidos. Então agora é o seguinte: vamos imaginar que o RAI só vai poder ser transmitido quando ele estiver fechado, ou seja, quando fechado for sim, e quando ele não tiver pendências. Tá bom? É a única situação. Ele deve estar fechado, ou sim, o fechado deve estar setado para sim, e a pendência deve estar setada para não, ou seja, não tem pendência. Tá bom? É a única situação onde ele vai ser transmitido. Como é que a gente faz aqui agora? Observem que tem duas condições agora. Por isso eu tenho que usar o se composto, porque o se composto suporta várias condições. Tá bom? Como aqui o nosso quadro negro, que é branco, explica, né? Aqui, ó, função, que é o se, o argumento, que é um i ou um ou. Nesse nosso caso aqui, nós vamos usar o argumento i, né? Por quê? Porque o RAI só vai ser transmitido quando ele estiver fechado e não tiver pendências, tá? Então veja só aqui, continuando, olha aqui quantas condições. Eu posso botar quantas condições eu precisar, desde que eu separe cada uma delas com ponto e vírgula, conforme eu estou mostrando aqui, tá? Então vamos lá. Igual se, abre parênteses, e, fecha parênteses, vamos lá. Se, qual é a primeira condição? Vamos pensar assim, qual é a primeira condição para transmitir? A condição para transmitir é que o fechado do lote, né, seja igual a sim. Lembrem-se, como eu estou escrevendo uma palavra, eu tenho que botar entre aspas. Outro detalhe importante. Ah, por que foi que você botou igual aqui? Mais uma vez, repetindo. Quando eu estou fazendo comparativo com palavras, ou é igual ou é diferente. Não tem como uma palavra ser maior ou igual que um número. Tá bom? Por isso é igual. Então, quando o fechado for igual a si, assim, ponto e vírgula, e a pendência for igual a não, tem mais alguma condição aí? Não, só essas duas, tá? Se eu tivesse mais condições, eu saía colocando ponto e vírgula aqui, escrevendo cada condição. Como só são duas, eu encerrei as condições. Olha aqui o que diz a sintaxe. Ó, argumento, condição 1, condição 2, condição 3, até a condição N. Depois que acaba a condição N, fecha o parênteses e bota o ponto e vírgula. Então, fecha o parênteses, como eu acabei de fechar, e bota o ponto e vírgula. Continuando. Depois desse ponto e vírgula, que significa um então, né? Resposta se a condição for verdadeira. Então, qual vai ser a resposta que deve aparecer aqui ao transmitir quando o fechado for igual a sim e a pendência for não? É para aparecer transmitir, né? O transmitido vai depender do seu planejamento com a planilha, né? Então vamos botar aqui. Transmitido, fecha aspas, né? Mais uma vez eu estou botando entre aspas porque estou escrevendo uma palavra. Diz a nossa sintaxe que depois da condição se a resposta é verdadeira, bota ponto e vírgula e depois resposta se a condição falsa. Então, ponto e vírgula, não
transmitido. Fecha aspas. Fecha o parênteses. Enter. Transmitido. Não é verdade? Afinal de contas, se o fechado tiver para sim e a pendência estiver para não, não é para ficar desse jeito, não é para fazer isso, não é para transmitir. Então, continuando. Vamos testar antes para ver se está funcionando. Eu vou pegar esse fechado e vou mudar para não. O que é que vai aparecer aqui? É para aparecer não transmitido. Vamos ver. Enter. Olha lá. Não transmitido. Vamos botar um sim aqui. Ó, transmitido. Vamos testar aqui. Se tiver pendência, não é para transmitir, né? Então, tem pendência? Sim. Enter. Olha lá. Não transmitido. Então, nossa fórmula está funcionando perfeitamente. Vamos chegar aqui e vamos puxar. Já que o raciocínio é o mesmo para todas elas, basta vir aqui e puxar. Pela alça de preenchimento, pronto. Vamos analisar, olha aqui. Por que é que esse deu não transmitido? Porque o lote 2 está fechado, mas tem pendência, então não transmitido. Aqui, o lote 3, ele não está fechado e tem pendência, também não foi transmitido. O lote 5 não foi fechado e não tem pendência, mas ele não foi transmitido. Estão vendo só como é que funciona? Legal, não é mesmo? Então é isso. Você acabou de ver como utilizar uma função de si composta onde existem várias condições. Caso você queira formatar aqui, botar formatação condicional, basta você executar o procedimento de formatação condicional conforme foi apresentado na aula anterior. Muito obrigado pela atenção e vamos ao próximo exercício.